Eu acho que a gente pode ir adiantando enquanto isso. Você quer se apresentar? Ah, é difícil, né, se apresentar assim, né? Posso me apresentar. É porque metade das pessoas que estão na live já me conhecem, mas meu nome é Maria. Sim, meu nome é Maria de Paiva. Eu acabei de dirigir o meu. Desculpa, Eliane, fez um comentário. Eu acabei de dirigir meu primeiro longa-metragem junto com o Bernardo, que está ausente por enquanto, por hora. Que se chama Avenida Beira-Mar. A gente acabou de estrear no Festival de Guadalajara. A gente ganhou o prêmio de direção e uma menção honrosa do Prêmio Maguei. Antes disso, eu dirigi 2 curta-metragens na UF, o Pequenos Animais Sem Dona e Craveleira e Rosa, que rodaram por festivais aqui no Brasil e lá fora. E eu acho que é isso. Enfim, Uhum. Tem algumas também estou um perguntas que pouco eu acho que a gente nervosa. vai entrar mais a fundo. E aí a gente dá uma desenrolada, assim, porque me apresentar Isso. sem Bernardo aqui, enfim. Então, acho que vamos indo com as perguntas enquanto isso, né? Vamos É, lá. eu queria perguntar, qual foi a importância da universidade, assim, da UF, no processo de inserção de vocês no mercado? Se vocês já tinham alguma coisa produzida, algum projeto, uma ideia para inserir no mercado? Assim, uma ideia, se diz, você já tinha um projeto durante a universidade? Tipo assim, se já tinha alguma coisa antes e como a universidade ajudou a entrar no mercado. A UF foi extremamente importante, assim, para mim, né? Enfim, eu vou falar do começo, porque eu acho que é importante a gente falar quando a gente. Acho que quando a gente chega na universidade, a gente não tem ideia muito do que é o mercado do audiovisual, né? E como as coisas funcionam. Você chega lá achando que, agora eu vou chegar e fazer todos os filmes que eu quero, e vai ser lindo. E não é bem assim, né, gente? Assim, fazer filmes é uma coisa que Uhum. você tem que ter tempo, você tem que ter dinheiro, você tem que ter uma galera ali com você sobretudo, ter uma galera ali com você, porque eu acho que na Uhum. universidade isso é o mais importante, assim, eu pude contar com muito apoio, tanto dos meus amigos quanto dos meus professores, inclusive dos que estão aqui presentes, isso foi muito importante, mas foi uma mistura dos, assim, né, a maneira como eu me inseri no audiovisual foi uma mistura dessa universidade pública maravilhosa, com políticas públicas que me deram respaldo para fazer esses meus 2 curtas. Esse primeiro curta que eu fiz, do Pequenos Animais Sem Dono, eu fiz com recursos do primeiro edital Elipse, que era um edital que estava rolando até pouco tempo atrás e que ele era exclusivo para alunos de universidades no Rio de Janeiro, né? Uhum. Não só públicas, porque a PUC e Estácio também podiam participar, né? Mas teriam que usar exclusivamente o dinheiro desse edital. Então eu só consegui viabilizar esse meu primeiro curta porque eu consegui ganhar esse edital com esse primeiro roteiro que eu fiz, que eu escrevi de curta, e também por conta dos recursos que eu tinha na UF, né? Porque a UF te dá todo equipamento, que é uma coisa que consome muito dinheiro. Sim. Quem trabalha com Uhum. audiovisual sabe disso. E, enfim, foi uma mistura dessas duas coisas, com também muita força de vontade dos meus amigos que estavam lá comigo. Assim, olha, a gente estava no terceiro período, não lembro, faz tempo já. É, eu saí da UF em 2018. A gente estava no terceiro período e os meus amigos abraçaram muito o projeto, assim, e eles acreditavam Uhum. muito em mim. E foi dessa maneira que a gente conseguiu fazer esse primeiro curta, assim. O segundo foi exatamente a mesma coisa, só que a gente ganhou um outro edital da SEQEC, dessa vez com mais dinheiro, só que também era um projeto um pouco mais ambicioso, porque era um filme de terror. E eu não sei se as pessoas aqui sabem, mas todos os meus filmes têm criança e bicho, que é uma coisa que dificulta mais ainda a sua situação. Assim, se vocês querem uma coisa simples, não façam um filme com criança e bicho.
apesar de ser compensatório emocionalmente, se é isso que você quer da sua vida. É, e, enfim, foi com esses cursos que eu consegui, assim, ser vista e enfim, né, considerada para o mercado como uma diretora, assim, como uma roteirista, sabe? Foi isso que me inseriu. E, assim, essa é a importância da universidade, sabe? Sem a UF, sem o apoio dos meus professores, sem esses editais que, né, enfim, então, ali, junto com a universidade pública, dando esse aporte, eu não teria conseguido é, entrar no mercado de trabalho, assim, de certa forma. Respondido. Eu também queria perguntar como que produzir esses curtas durante a faculdade ajudou você a produzir o longa, né? Porque muita gente merece os curtas, mas a gente sabe a importância deles também no mercado. Ai, gente, dirigir curta na verdade, às vezes dirigir longa parece mais fácil do que você dirigir um curta, assim, porque quando você dirige um curta, você não tem muita ideia do que você está fazendo. Assim, você tem ideia do que você está fazendo, mas você ainda é muito novo, então você ainda é muito Uhum. idealista, e é, você acaba produzindo tudo meio, às vezes, em conjunto, entendeu? Você é diretor, mas você também tem parte da produção, as pessoas exercem mais de uma função. E aí, quando você chega no longa, gente, você tem tudo, assim, o produtor vai produzir, entendeu? É uma paz. É outra coisa, assim, parece que a sua vida se torna muito mais fácil, de certa forma, assim. E você já Uhum. sabe mais ou menos qual é o seu estilo, o que que você gosta, Uhum. como você gosta de filmar, como você não gosta de filmar, como você procede ali com os atores, né? Foi, foi engraçado porque foi a primeira vez que eu estava lidando com atores adultos na minha vida. Todos os meus curtas eu só fiz com pessoas da minha idade e pessoas mais novas. Então, pela primeira vez, eu estava lidando ali com atores mais velhos, né? E lidando com André Beltrão, Isabel Teixeira. Então foi meio surreal, assim, para mim, né? Mesmo E sendo você vai. um mundo novo, né? Mesmo sendo um Você vai mundo aprendendo. novo. Sim, você vai aprendendo coisas sobre você que você não sabia que você tinha, assim. Eu acho Uhum. que. Mas, enfim, dirigir esses dois cursos foi muito importante, assim. E é muito importante porque você cria, é, né, por mais que seja, enfim, tudo muito confuso e você acabe, às vezes, exercendo mais de uma função ao mesmo tempo, você cria essa noção de que é uma profissão extremamente coletiva, né? E que você tem desejos enfim, o trabalho criativo de outras pessoas ali, que você tem que levar em consideração tudo isso e que você tem que saber fazer como é que se diz? Você tem esse equilíbrio, assim, né? Você saber que Uhum. você não é a pessoa principal ali, né? Você tem que se despir um pouco do seu ego. Se despir um pouco, não, se despir bastante do seu ego, né? Uhum. Fazer parte do Enfim. grupo, né? É, exatamente. E você saiu da UF em 2018. Eu queria perguntar também como que foi ali o cenário que você entrou no mercado ali antes da pandemia e como foi o mercado pós-pandemia e como isso afetou o projeto de vocês e o que esperar dessa área. Que difícil. É, mas, não, quando eu saí, quando a gente saiu, é, né, enfim, a gente escreveu esse longa, a gente ganhou prêmios com esse longa, e a gente foi para o Laboratório Novas Histórias, que foi um laboratório super importante para a gente. Que é, enfim, um dos maiores laboratórios, se não o maior laboratório de roteiro aqui do Brasil. E foi uma experiência incrível, porque é isso, assim, era o nosso primeiro roteiro de longa-metragem. Então, ter essa, aquela série de consultorias e estar ali imerso no projeto, né, foi muito importante, assim, pra gente. E ai, peraí que eu acabo me perdendo, mas enfim. Aí logo depois, né, a gente ganhou o prêmio no Frapa também, que, enfim, né, também foi um
selo de qualidade no nosso roteiro, a gente... Porque, assim, é bom, né, que seu projeto esteja assegurado de uma forma, tipo assim, isso aqui tem uma qualidade, tá bom. Estamos no caminho legal, sabe? Não que prêmio signifique alguma coisa, mas quando ele vem pra te dar uma segurança, assim, né? É uma ação, né? Pois é, assim, porque é isso, é difícil, ganhar prêmio é difícil, não vai ser sempre, a gente também não pode ficar frustrado porque a gente não ganhou, a gente ganhou coisas, mas a gente também deixou de ganhar várias outras coisas, é importante lembrar desse lado, assim, não foi só, colocamos e ganhamos, a gente botou em vários lugares também que às vezes não rolou e tava tudo bem, a gente estava tranquilo, a gente sabia, a gente acreditava no nosso roteiro, só que aí veio a pandemia, né, e veio o Bolsonaro junto com a pandemia. E o roteiro da Avenida é justamente sobre essa amizade entre duas meninas. E uma delas é uma menina trans. Então, a primeira coisa que a gente pensou foi: nunca no mundo que a gente vai viabilizar esse roteiro num país em que Bolsonaro é presidente. Se isso não Sim. vai rolar. Não, a pandemia veio, foi um cenário de desesperança total. Eu e Bernardo escrevemos mais 2 longas nesse meio tempo, né? Porque a gente não tinha. Quer dizer, um deles foi antes até da pandemia, mas um com certeza foi durante a pandemia, assim. Porque era isso, gente. Quando a pandemia veio, a gente ficou muito produtivo, porque não tinha mais nada para fazer. E nesse meio tempo ainda, mais, acho que se não me engano, foi final de 2020. Final de 2020? Ou final de 2020, eu acho. Ou início de 2021, não lembro mais, gente. Faz tanto. Foi tão embaralhada essa época da pandemia que eu já não lembro mais o que é o quê. E a gente ganhou o selo, o prêmio selo Elas Cabiria. E aí a Elo entrou como coprodução junto com a Vira-Lata, né? E o Telecine entrou como distribuidora do projeto. E, enfim, isso mudou completamente assim, o jogo pra gente, porque a gente colocou o projeto no Código Rossud, que foi isso, outro laboratório muito importante, passou para o Código Rossud. Com isso, a gente conseguiu, a gente não, né? A Elo conseguiu que o Telecine fosse de distribuidora para coprodutora também, então eles entraram com a grana para o projeto, assim. A gente foi para esse laboratório também, que foi incrível, porque o Rodrigo Rossud é um laboratório não só de roteiro, como também enfim, você fala sobre produção, você fala sobre distribuição, você tem uma noção geral do que é o seu projeto, assim, você sai de lá, tipo, sabendo exatamente como é que você vai fazer a versão final daquele projeto. E é isso, assim, a gente conseguiu esse dinheiro do Telecine. E aí, nessa mesma época, a gente botou esse terceiro roteiro que a gente escreveu na Rio Filme, e a gente ganhou o edital da Rio Filme de 2021 para produzir esse terceiro longa, que é o Diário do Fogo, que deve sair no ano que vem. Então, foi isso, assim, era um final, assim, eram tempos totais de desesperança, de a gente não vai conseguir, mas que, enfim, as coisas rolaram, assim, a gente foi colocando o projeto e as pessoas foram acreditando e rolou. Milagrosamente, assim, até hoje eu penso que isso foi um milagre. Você acha que agora, com esse segundo longa, já tendo a experiência do primeiro, você acha que vai ser uma produção mais fácil, que é uma experiência completamente diferente? Eu nunca acho que vai ser mais fácil. Você pode até mentir para você mesmo e falar assim, claro, vai ser muito mais fácil. Mas cada filme é um filme. Esse filme é completamente diferente da Avenida. Apesar de, enfim, vamos ter pessoas da mesma equipe e tudo. Nunca é mais fácil. A gente sempre vai encontrar. Essa história de você achar que no próximo vai ser mais fácil, que você vai estar mais maduro. Você vai saber lidar melhor com a situação, mas não vai ser mais fácil. Você vai encontrar
desafios, você vai se encontrar em situações que vão te exigir, é, sabe, de você pensar rápido e você conseguir lidar com aquilo, assim. Não é mais fácil, mas talvez seja mais lento mentalmente. Porque é isso. Gente, achar que filme vai ser fácil não é. Sempre vai ter algum problema, sempre vai ter alguma questão e tá tudo bem, assim. É só você se munindo de alguma forma mentalmente para lidar com aquilo. Sim. Eu vou só deixar um disclaimer aqui que os comentários estão abertos, tá, gente? Para qualquer pergunta, pode deixar também que eu leio aqui em voz alta. E Mas enquanto agora o isso, a gente Bernardo vai não fazendo. vai, não vai entrar, Não, não? ele aqui não tá aparecendo mais como assistindo, mas ele não tá conseguindo entrar. Pois é, né? Acho que a gente Enfim, pode marcar uma parte 2 outro dia, que ele consiga. pode, pode ser a E aí no ar, versão, enfim, versão com ele é, participando. Então, eu pois é. vou ir seguindo com as perguntas enquanto isso. É, Então, agora sobre o Festival de Guadalajara, né? Que vocês ganharam, melhor direção, muito chique. Eu queria perguntar se vocês sentiram, né, alguma pressão em representar o Brasil nesses festivais internacionais. Assim, nervosismo. não, representar o Brasil, não. Até porque, assim, a gente não era o único filme representando o Brasil. Na verdade, tinha o Pedágio, que é um Uhum, filme maravilhoso. Que, assim, gente, assim uhum, que você que entrar em cartaz, corram pra ver Pedágio. É muito bom. Então, assim, eu não tava sentindo nenhuma pressão, porque justamente tinha o Pedágio. E, inclusive, o Pedágio ganhou todos os prêmios naquela noite. Foi incrível. Merecido. Porque o Pedágio é muito bom. Mas é isso, assim, pressão em relação a isso, não senti. entendi. É difícil, né? Eu também não estava sentindo exatamente pressão nenhuma, porque justamente eu tendo a não me. Eu tendo a ser o contrário da pessoa esperançosa. Eu fui pra lá achando que eu não ia ganhar porra nenhuma. Entendeu? Eu falei assim, Uhum. gente, eu só quero passar um filme, eu só quero que as pessoas vejam um filme, eu quero que esse filme nasça, eu quero que. é, Sabe, eu acho que você ficar se colocando pressão nesse sentido, assim, estou representando o Brasil, agora eu preciso ganhar prêmios. Gente, o prêmio é muito difícil de ganhar. É difícil ganhar prêmio, sabe? Então eu já fui assim, não vou ganhar nada, eu já tô aqui. Estar aqui já é uma vitória. Porque, pra mim, enfim, tem toda uma história, assim, de visto, de rolê, de estar lá, que pra mim, assim, de estar lá representando o filme, já pra mim já tava ótimo. Então, eu procuro não me pressionar nesse sentido, assim, porque eu acho que se a gente fica colocando pressão de, a gente tem que ganhar prêmio, porque a gente tem que, sabe, passar no. Até essa questão de, assim, passar no festival XYZ. Não adianta a gente ficar se pressionando nesse sentido e a gente ficar reduzindo o nosso valor enquanto profissionais a um festival, a um prêmio, sabe? Porque, Uhum. no fundo, a gente só quer trabalhar com audiovisual e o resto que vem é lucro. Então, não sei se eu te respondi, assim. Eu Entendi, sei que eu sim. dei uma distorcida, Você vai mas esperando o pior, né? O que vier é lucro, como você disse. é nem o pior, assim. Eu prefiro, às vezes, esperar nada. Esperar o pior é, sei lá, se um terremoto acometer, sabe? Rolasse lá em Guadalajara não ganhar prêmio não é tragédia pra mim, não. Uhum. É normal. Eu queria também perguntar como que funciona para vocês esse processo de coprodução e co-roteiro, e se é uma sintonia, assim, vocês escrevem juntos ou vocês se dividem, cada um faz uma parte, um pedaço e vão se reunindo. Como funciona para vocês? Não é uma sintonia, não, é um caos, no caso. É o contrário de sintonia. Mas eu acho que é um caos necessário, assim. É, escrever roteiro juntos é um pouco.
É porque é isso, você vai escrevendo a sequência, aí a pessoa vai lá, muda. É, existe essa linha meio borrada, né, do que é autoria, quem escreveu mais, quem escreveu menos. No fundo, eu acho que é complicado você dizer quem escreveu mais, quem escreveu menos, você apontar quem é um roteirista principal, porque no fundo é o fruto do trabalho de duas pessoas ali discutindo o tempo inteiro, sabe? É uma discussão sem fim. E eu acho que a mesma coisa serve para a direção, assim. Claro que existem, tanto em roteiro quanto em direção, existem. É, peraí, me perdi um pouco. Existem coisas práticas que são mais fáceis de você delimitar ali quem faz o quê. Mas quando você vai colocar assim, mas. Ui! É, mas colocar, né, no papel quem fez o quê, eu acho que é difícil isso, sabe? E é isso, tem coisas que eu sou melhor com o Bernardo, tem coisas que ele é bem melhor. Geralmente o Bernardo era a pessoa que lidava mais com as atrizes, eu era a pessoa que lidava mais com a equipe. Eu estava ali mais para lidar com situações mais práticas de set de filmagem. E aí no roteiro também o Bernardo geralmente ele tem uma produção bem, um modo de produzir bem diferente do meu, ele é bem mais rápido, então ele acabava escrevendo mais coisas às vezes do que eu, mas enfim, a gente estava ali sempre junto. Então, caótico, mas funciona, no fundo. No fundo, O no fundo não, no Alexandre final. pediu aí para você falar mais um pouco sobre o novo projeto, se pode dar algum spoiler. Ah, gente, spoiler aí. Diário do Fogo é um projeto de filme de terror. Enfim, eu amo filme de terror, enfim, adoro. E é um projeto sobre essa mulher chamada Graça, que mora numa ocupação. E essa ocupação, enfim, ela sofre, né, rola um incêndio. E, e é um incêndio meio criminoso e ela tem que sair dali. Só que tem uma questão que ela vê, ela consegue se comunicar assim com os mortos. Então, ao mesmo tempo que esse caos está rolando na vida dela, essa linha entre os vivos e os mortos começa a se borrar um pouco. Esse é o spoiler que eu tenho para dar. Fora isso, vai ser um caos de produção, porque tem incêndio, tem criança. Não tem bicho dessa vez, mas tem espírito. E criança tem? Tem criança, tem uma criança de 7 anos, olha. No dia que, olha, no dia que eu não tiver criança, me interna. Tá bom. Vou ficar de olho. Tem alguma dica que você acha fundamental, assim, para quem está entrando no curso agora e quer seguir nessa área de direção de roteiro, mas não sabe muito bem onde seguir? A minha dica é escrevam projetos. Mas, assim, porque Comece, na né? verdade eu acho que porque fica parecendo uma coisa meio, parece meio escroto falar isso, apenas comece, mas eu acho que se você tem um projeto que você quer muito fazer, coloca aquilo no papel assim o mais rápido possível. Não desista daquilo, insista naquilo. É, e, e é isso, assim, valorize seus amigos de faculdade, sabe? Eu acho que essa é a dica principal. Não, não é uma dica, não tem nada a ver com você se inserir no mercado de trabalho ou. Peraí. A Ana Liane tá falando uma coisa que eu. Desculpa, eu sou meio TDAH, então eu tô meio aqui, meio ali. Mas valorize seus amigos da UF, sua equipe. Essas pessoas vão estar com você durante a faculdade inteira. Sabe, o que a gente faz na faculdade não vai ser determinante para a nossa vida, assim. Então, por mais que às vezes o que a gente queria fazer durante a faculdade não role, é importante que a gente não desista e tente, sabe?
essas coisas vão passar e aí você vai ficar arrependido de ter brigado com seus colegas de faculdade por uma questão de ego, assim. Uhum. Mas a minha dica principal, dica de ouro é comecem, escrevam. Não desistam se as coisas não rolarem no tempo que você acha que elas têm que rolar, porque é isso, assim. Às vezes as coisas só acontecem muito depois e, no fundo, aquele tempo era o tempo certo, assim. A gente é muito... Quando a gente está na faculdade, a gente é muito novo para ficar se cobrando num nível, sabe? Eu já tenho que ser um profissional oscarizado, sabe? A gente está no Brasil e, e numa faculdade pública, então valorizem as pessoas que estão ao seu redor. É, eu posso... A Eliane está perguntando, queria que eu falasse um pouco sobre a importância dos laboratórios de roteiro na Avenida Beira-Mar e nos outros projetos. Então, o Diário... Estão me ouvindo? Eu travei? Cadê? Voltou. Voltou? Manda um beijo, Tonico. É, tá, voltando aqui. O Diário do Fogo a gente ganhou na nossa primeira versão do, do roteiro. Foi meio bizarro, assim. Então a gente só escreveu outra versão e até Uhum. agora a gente não conseguiu. E aí, assim, escreveu uma nova versão e logo em seguida a gente produziu a Avenida. Então a gente não conseguiu parar muito ainda no roteiro do diário. Com é, o Avenida, enfim, é isso. Assim, os laboratórios foram extremamente determinantes, assim, para saber o que a gente não queria para o projeto e o que a gente queria, sabe? Uhum. É importante a gente pensar que, por exemplo, Laboratório Novas Histórias. A gente tem que entender que quando a gente vai para um laboratório, não necessariamente tudo que a gente ouve, a gente vai seguir a risca, sabe? A gente sabe que Uhum. são profissionais extremamente qualificados que estão ali, que são pessoas que leram o projeto, mas a gente também tem que saber fazer uma triagem do que, assim, tá bom, isso aqui eu acho que é bom trazer. Isso aqui eu acho que, esse conselho eu acho que não, sabe? É um Eu dia, acho que mas não é muitas uma coisas, regra, né? exatamente, assim, muitas coisas importantes mudaram, assim, ao longo do projeto, sabe? A gente tinha algumas coisas mais estereotipadas, que, por conta de dicas dos consultores que estavam lá, a gente mudou no roteiro. E idem, assim, pro Rodrigo Rossud, sabe? A gente... Porque é isso, com a Avenida, no Laboratório Nova História, a gente foi com o primeiro tratamento. No Rodrigo Rossud, a gente já estava num tratamento mais final, assim. Então, ele meio que deu o punch do que a gente precisava melhorar para ter uma história mais firme do que a gente já achava que estava. E é importante você também Uhum. saber redescobrir os seus projetos, assim, porque quando a gente foi, a gente achava que já estava bem finalizado e que, enfim, e aí eles lá fora eles trouxeram questões que pra gente nunca tinha tocado muito, assim, sabe? Uhum. De personagens, de relação, especialmente relação da mãe, da filha ali. É importante, assim, a gente repensar que o roteiro é uma coisa meio viva, né? Que a gente. E mesmo durante a gravação, assim, nunca vai seguir o roteiro 100% à risca. Coisas vão mudar, né? Por questões de produção, por questões de do que é prático, né, pro ator, ou do que é prático lá pro momento, né? A gente tem que saber fazer Uhum. essas concessões. Assim. Eu acho que para laboratório é esse grande aprendizado de você saber ouvir e você saber fazer concessões também. É isso. Eu vou para minha última pergunta, mas se alguém tiver mais alguma pergunta, pode colocar aí no chat, que eu vou lendo. Mas eu queria perguntar como foi o processo de distribuição. Você falou que o Telecine também estava como distribuidora, mas se, assim, desde a faculdade você já conseguia fazer seus curtas participarem de cineclubes e de exibições, ou realmente iniciou com longa?
Olha, quando você. E esse é outra coisa também que é outra dica aí. Se você tem um filme, coloque ele assim, nos festivais que você acha que ele vai passar. Assim, Uhum. tipo, como é que eu vou explicar isso? Mas enfim, vou voltando aqui, desculpa, me perdi um pouquinho é, lendo o chat, eu fico distraída e eu perco o fio da meada. Mas a questão é, quando eu estava na faculdade, nos aulas tempos de faculdade, eu fazia tudo sozinha, basicamente. Assim, era eu que colocava o filme nos festivais. As Uhum. pessoas, quando o filme começa a circular por festivais, as pessoas vão te chamar para cineclubes e aí abrem também chamadas de cineclubes, assim. Então, quando eu estava com curta, quem fazia esse rolê de distribuição era eu que fazia as inscrições, que estava lá correndo atrás. E, Uhum. gente, corram atrás também porque tem alguns festivais importantes que são caros de você colocar, mas se você mandar e-mail para os curadores, às vezes eles te dão descontos e códigos, sabendo que se você explicar que você é um estudante, que você está começando. Alguns não vão te dar isso, assim, mas se você meter a cara e sair mandando, rola, sabe? Uhum. Então foi meio isso, assim, porque eu era meio enxerida e chata, eu consegui ir para alguns lugares, assim, com o curta. Com o longa, né, a questão de distribuição realmente passa para o pessoal de produção, assim. Uhum. Eu não sou eu que cuido mais disso e é bom, né, porque você fica meio enlouquecido depois da 10ª vez que você fica colocando a sinopse do seu curta sabe, num formulário. Não sou eu que cuido mais disso. Agora é de fato a Elo Uhum. e o Telecine e a Vira-Lata que cuidam desse rolê, É um né? peso a menos. Mais ou menos. É uma tranquilidade que você tem, assim. E é uma tranquilidade de saber que o seu filme vai para os cinemas, assim, né? Também. Sim. Porque é isso, né? Você também entrar em cartaz é outro rolê, assim, que sozinha não Uhum. teria como, assim. Pessoas que entendam de distribuição, não entendo nada de distribuição, assim. Inclusive, perguntaram aqui se a Avenida Beira-Mar vai para todos os cinemas do Brasil, se você já tem essa informação. Assim, para todos os cinemas do Brasil, eu não sei. Eu não sei te dizer, assim. Mas para alguns cinemas do Brasil, vai, com certeza. Assim, espero que em Não, todo o algumas vai Brasil. Eu não passar. sei, eu não estou a cargo da distribuição, mas o filme vai rodar o Brasil. É, espero. E aí vocês vão ter que ir na primeira semana para garantir sobre uma dessas pessoas. A Eliane Isso. também perguntou para falar um pouco do elenco, né? E os desafios de dirigir atores de idades diferentes. É, cara, eu, eu gosto de pensar que metade desse trabalho de dirigir atores está na sua escolha, né? De quem vai ser o ator que vai fazer aquilo. Você pode tornar sua vida mais fácil ou tornar sua vida difícil, assim, né? E eu tive a felicidade de contar com esses atores e atrizes maravilhosas, com quem, enfim, que confiavam muito no projeto e que, enfim, se doaram muito assim a esses papéis. Claro que é um desafio porque, né, quando você, por exemplo, eu estava lidando com atores, não atores, então às vezes você vai ter que dar mais atenção para um lado do que para o outro Uhum. e pode soar caótico, mas é isso. Se você tem uma relação de confiança com a sua atriz, isso torna as coisas 90% mais fáceis, sabe? Mais fáceis. É, E você também tem que aprender. Ator é um processo de você aprender, assim,
nunca é sobre você, né? Dirigir não é sobre você, é sobre o outro. Então você tem que entender o que é melhor pro outro. O que é melhor para aquele ator? O que é melhor para aquela atriz, né? Como é que é o modo como ela opera, o modo como ela ensaia, o modo como ela, se ela gosta de repetir mil vezes a cena, se ela não gosta de repetir mil vezes a cena, sabe? Então você vai descobrindo como aquela pessoa opera e você vai operando junto com ela, né? Porque eu acho que se você tentar ficar dobrando muitas pessoas, não dá certo, sabe? Especialmente lidando com atrizes mais novas, assim, sabe? Também não quero que seja um processo desgastante, horrível e obrigar ninguém a repetir 300 vezes a cena, sabe? Eu acho que você tem que deixar as pessoas numa posição de conforto ali, para que ela confie em você, sabe? Então é justamente o modo de você descobrir quem e como opera aquele ator e você ir seguindo aquilo, assim, você ter esse feeling. É isso. É muito uma questão da relação humana, né? Você descobrir ali qual é o limite de cada um tá confortável Sim, e aprender. sim. E as pessoas se conhecem, assim, né? Ator se conhece, eles sabem como eles operam, sabe? Eles sabem Uhum. que se ele ensaiar daquele jeito, ou se, enfim, ele vai se sair melhor, sabe? Não é como se aquela pessoa não soubesse o que ela tá fazendo, sabe? Ela tem total, enfim, autonomia ali, sabe? Soa quase como você ter que se abster de dirigir, deixar aquela pessoa Sim. livre, assim. Você pode dar uma direção ou outra, mas eu acho que é mais sobre liberdade do que sobre você impor alguma coisa, sabe? Eu acho que é um pouco isso. É isso. Você saber o que cada pessoa precisa. E no fundo isso serve para uma equipe inteira também, né? Uhum. Mas você É, tem que gente, seguir aqui direito. encerramos bem. Mas alguém tem alguma coisa? Ah, essa live vai ficar gravada e disponível tanto no YouTube da Araci quanto no aplicativo. Então, para quem quiser assistir depois, é isso. Acho que encerramos. Você quer falar mais alguma coisa, Maju? Eu nunca tenho mais nada para falar. Eu acho sempre que eu falei Sem suficiente, nada a mas queria acrescentar, eu acho agradecer. que encerramos por aqui. Queria agradecer você, Gabi. Queria agradecer a Eliane pelo convite. Queria mandar um beijo para as pessoas da UF. A gente está muito feliz. A gente quer muito passar o filme no Cinearte UF, a maior sala de cinema do Rio de Janeiro. E é isso. E obrigada a todos que ficaram aqui na live me ouvindo falar. Foi uma honra te receber, Maju. Eu espero muito que a gente consiga fazer uma parte 2 com o Bernardo da próxima vez, que ele consiga participar. Tomara, né? Tomara. Vamos ver. Da próxima vez a gente traz realmente uma tábua de Ouija. Eu acho que vai ser mais efetivo. É isso. Então, na próxima semana a gente anuncia um novo convidado pro Entre Telas. Então, é isso, gente. Beijos. Vamos encerrar aqui. Beijo, gente. Tchau.